Sim. A gente falou da diacronia, né? Eu falei de alguns métodos diacrônicos, e aí a gente vai começar a falar da sincronia e a anacronia, né? Porque cada método desse vai te dar uma perspectiva sobre como interpretar, como traduzir, né? Como o que entender, né? Do Antigo Testamento. Antes da gente pular da diacronia para os outros, eu queria compartilhar com vocês esse texto que está no livro aí que eu já falei com vocês, é lá na página 27, sobre como ler o Antigo Testamento. Por quê? Independente se você, né, adota os métodos diacrônicos, anacrônicos, sincrônicos, a gente nunca vai ter um método que realmente nos dê todas as respostas. Esse é o grande desafio do texto bíblico, porque a gente nunca vai ter todas as respostas, independente do método, né? A gente teria todas as respostas se a gente conseguisse falar com os autores, para realmente saber, pô, cara, você quando escreveu aquilo lá, né? Era verdade, você criou, você escreveu baseado em alguma coisa e tal, mas a gente não tem esse acesso. A não ser que você acredite em mesa branca, né, e tal, seja espírita, e vai fazer uma mesa branca para consultar. O problema é que, mesmo se você fosse espírita, a gente não tem certeza de quem são os autores. Então você ia ter que ficar perguntando aí para os espíritos se ele sabe quem foi que escreveu o texto, se ele conhece a pessoa e tal. E isso ia dar mais trabalho ainda, né? Então, assim, a gente nunca vai ter um método, né, que realmente nos dê todas as respostas. Então, a gente tem que ter isso muito claro, porque a gente nunca vai saber tudo que deveria saber sobre o texto bíblico. Se você acha que as narrativas históricas elas são reais, você vai ter a dificuldade de provar que elas são reais. Se você acredita, né, que os textos, né, são mitos, são lendas, né, são produções literárias, você vai ter o desafio de comprovar as suas teorias. Então, a dificuldade está em qualquer uma das perspectivas. Então, esse texto, né, ele vai estar trazendo uma ideia de como a gente pode lidar com algumas dessas dificuldades e, às vezes, assim, simplesmente mostrar que existem essas dificuldades. Uma coisa que a gente tem que ter muito claro é que existe dificuldade no texto bíblico. Você nunca vai saber tudo, nunca vai ter todas as respostas, e o texto do Antigo Testamento é um texto muito antigo, né? Tirando aí a brincadeira com os termos, mas é um texto muito antigo, né? De uma cultura muito distante da nossa. Então, qualquer pergunta, qualquer resposta que nós queiramos dar às perguntas, elas sempre vão levantar dúvidas. Então, a ideia hoje é a gente ler esse material e conversar um pouco sobre essas dificuldades. O que eu quero mostrar para você tem dificuldade, tá certo? Não é dizer assim, não tem dificuldade, você vai orar e Deus vai te revelar. Não é assim que funciona. Você vai ter dificuldade, você não vai conseguir responder a tudo, vai ter coisa que você vai ler, não vai entender, e vai ter coisa que não vai ter lição, não vai ter o que falar, não vai ter nada o que fazer diante disso, certo? Quem tem aí o material, né? Se eu não me engano, acho que é a página 27 mesmo. Deixa eu baixar aqui para. Tem a página aqui. Aí, 27. Caso alguém não tenha, eu coloquei lá no grupo. Se não tiver acesso, me fala que eu reenvio de novo, tá? Então, vou lendo aqui, ó. Este capítulo poderia ter o seguinte título: Ainda devemos ler o Antigo Testamento? Ou então, por que não lemos o Antigo Testamento? Quantos são os cristãos que têm, de fato, verdadeira familiaridade com a primeira parte, em grande medida a mais ampla de sua Bíblia?
A liturgia do Vaticano II oferece leituras regularmente tiradas do Antigo Testamento. Vaticano II foi um concílio da Igreja Católica, tá? O autor, né, desse material ele é católico, então ele trabalha muito a perspectiva da Igreja Católica, tá? A iniciativa, porém, ressaltou ainda mais a dificuldade que muitos sentem de entrar em contato com esses textos, porque é mais simples ler essas passagens nas introduções, nos manuais e nas histórias sagradas que na versão original, por causa de sua linguagem bastante complexa. De onde procede a dificuldade? Eis os problemas que gostaríamos de tratar nesse capítulo. Então, a ideia é realmente trabalhar as dificuldades. Quer ver? Aí você vai falar assim, mas se eu ler o Novo Testamento, eu vou conseguir entender o Antigo. Não vai. A gente já conversou sobre isso, né? O Novo Testamento, ele é uma releitura do Antigo Testamento. Mas ele vai usar símbolos, ideias e conceitos que estão presentes no Antigo Testamento. Então, quando vai falar de um novo Israel, você tem que entender o conceito, né, de Israel, povo de Deus, povo escolhido. Quando ele vai falar sobre sacrifício, né, você tem que entender a ideia do sacrifício, os tipos de sacrifício que existiam no Antigo Testamento, a função do sacrifício no Antigo Testamento, que basicamente era religar, né, o homem a Deus, e quem fazia isso era um sacerdote. Lá em Hebreus, quando vai chamar Jesus de o sumo sacerdote, né, o sacerdote no Antigo Testamento, era ele que fazia o elo entre o homem pecador e Deus. Então, no Novo Testamento, Jesus assume esse lugar. Então, a partir do sacrifício de Jesus, nós temos, né, livre acesso a Deus. Pastor não livra pecado de ninguém, padre não tira pecado de ninguém, né? Na Igreja Católica tem lá o hábito do confessionário, né? E aí o padre ouve o pecado, aí dá lá uma penitência para a pessoa, e aí ela se livra daquele pecado. Na igreja evangélica isso não funciona. Na igreja evangélica, né, deveria, por exemplo, se ter a consciência de que não existem pessoas que têm mais acesso a Deus do que outras. Não tem aquela coisa, vamos levar na irmãzinha de oração, no irmãozinho de oração, porque Deus ouve ele, Deus ouve a todos. Se Deus atende a todos ou não é outra coisa. Mas através de Jesus Cristo, nós temos algo que a Reforma Protestante chamou de sacerdócio universal de todos os crentes. Então, em Cristo, todos nós somos sacerdotes. Tem até alguns movimentos, né, negócio de família aí, que fala que o homem é o sacerdote da casa. Isso é uma besteira a partir da perspectiva do Novo Testamento, porque todos nós somos sacerdotes uns dos outros a partir de Jesus Cristo. Mas por que existe esse tipo de leitura, esse tipo de confusão? Porque a pessoa não entende o Antigo Testamento, não sabe ler as figuras, imagens e símbolos do Antigo Testamento, e aí acaba interpretando o Novo Testamento dessa maneira. Então, é importante, né, a gente entender o Antigo Testamento para poder entender o Novo Testamento. Agora, dificuldades existem, tanto no Novo, muito mais no Antigo. Vamos lá, dificuldades objetivas. Evitaremos tratar do problema da linguagem, porque não é específico da Bíblia, mas genérico de qualquer texto, proveniente de outra época e de outra cultura. As questões mais discutidas pelos leitores do Antigo Testamento podem se resumir a 3 problemas principais: a moralidade de algumas das grandes figuras bíblicas, a dureza manifestada por Deus em algumas narrativas e a insuficiente teologia referente ao além. Antes de propor algumas soluções, determinaremos o caráter de cada uma dessas dificuldades. Essa questão da moralidade, a gente já até falou, né? Quando a gente lê aí o Antigo Testamento, a gente tem que ter em mente que a perspectiva, né? Por exemplo, a maneira como a mulher é tratada no Antigo Testamento, ela não é uma maneira cristã. A mulher era um objeto, a mulher era uma moeda de troca, né? A mulher era um bem que pertencia ao homem, né? Ao pai.
Então, essa perspectiva ela tem que ser encarada de maneira muito clara. É até interessante lá em Gênesis, né, nos primeiros capítulos, quando Abraão vai lá para o Egito, o que ele faz? Ele fala assim, ó, fala para a mulher dele, né? Ó, vamos dizer para as pessoas que você é minha irmã, porque se eu falar que você é minha esposa, eles vão querer me matar para ficar contigo. E aí ele diz que Sara era a irmã dele, né? Ele mente ou omite de alguma maneira. Tem alguns que dizem que dentro da legislação daquela época a mulher também podia ser considerada irmã para poder herdar os bens do marido e tal, mas de qualquer forma ele está enganando as pessoas. E aí um dos líderes lá, né, vai pega a mulher de Abraão, tem relações com ela e é amaldiçoado por isso. E aí o cara descobre, manda Abraão e a mulher embora porque ele tinha mentido, né? Dito que ela era irmã e ela era esposa. Cara, imagina isso. Imagina, você faria isso? Você deixaria a sua esposa com outro cara para proteger a sua vida? Como se fosse assim, deixa lá e depois eu resolvo, né? Como lidar com isso? Assim, isso é a moral que no Novo Testamento, na nossa época, não é admissível, né? Não é aceitável. Mas é o cara que é o pai da fé, né? É o cara que está aí, é o grande herói e tal. Mas olha o que o cara faz. E logo no início do texto bíblico, né, do Antigo Testamento. Então, assim, entenda que essa questão da moralidade é muito diferente da nossa. Então, tem coisas que a gente precisa encarar, né, e dizer, ó, era como eles pensavam naquela época. Está dizendo para a gente fazer a mesma coisa? Não. Né? É daí a importância de você entender os gêneros literários. Tem textos que são narrativos, estão apenas querendo contar uma história. Tem textos que são doutrinários. Textos doutrinários dizem assim, ó, faça dessa maneira, siga esse exemplo. Que no nosso caso, quais são os nossos textos doutrinários? São as cartas de Paulo, né, lá no Novo Testamento, as cartas de Pedro, né? Então, os textos doutrinários para nós cristãos são os do Novo Testamento. Então, entender isso também é legal, para que a gente não cometa erros, né? Não vá aí dar um tiro no pé numa leitura extremamente literal do Antigo Testamento. Alguém ia falar aí, ou não? Ou foi impressão minha? Não, tranquilo? Não, então vamos lá. O livro do Gênesis oferece É, alguns. Oh, quer falar, Rosilene? eu quero. Fala aí. É porque eu achei que não tivesse sido consumado, foi descoberto antes, não foi não? Que ela não era, que ela era esposa de Abraão, e aí foi o rei, gente, quem foi mesmo? Que falou que ele iria cometer, né, um grande mal se tivesse tocado nela, porque ele tinha feito aquilo. Então, pela linguagem, a ideia é que ele consumou, entendeu? Porque, assim, o que a Bíblia vai fazer? Principalmente em português, né? Ela vai usar eufemismos, né? Termos mais leves para poder minimizar, né? Porque assim, você lê isso em português é algo meio pesado, né? Então o texto procura minimizar isso. Mas pelo que você lê no texto, a ideia é que ele realmente chegou a consumar, entendeu? O cara se deu bem, saiu cheio de riquezas. Então, você venderia sua mulher para ficar com riquezas ou enrolado? Ou se deu bem? Ora, Eu também achava que o bicho não tinha pegado, não, Bruce. Mas pelo visto, o bicho então, pegou. geralmente a gente lê, né, com uma predisposição a relevar os comportamentos malvados dos personagens bíblicos. Mas, entendeu? Infelizmente,
A vibe era outra naquela época, entendeu? Essa passagem fica qual capítulo mesmo? Nem me Eu lembro. não sei se é o 5 ou 6 de Gênesis. Eu não lembro agora de cabeça assim. Não sei se é o 5, 6. É por ali. Tranquilo? Mas ele não vendeu a mulher, não, tá? Não? Ele É se o ponto de protegeu, vista. tá? Não. Ele se protegeu porque ele ia ser morto. Então, é muito bonito isso, né? Você defendendo isso. A Adriana tá aí do teu lado? Pior é que tô, mas é melhor nem fazer Adriana, é comentário que bonito estou isso, em né? O aula. cara, né? Não mete minha Ô, esposa nesse Dimar, papo, não. Tô falando de Abraão. ô, E você Dimar, vai uma deixar a vez. mulher com Depois eu outro para se converso com ele sobre proteger? isso. Que homem Ô, é esse? Dimar, Não, ô, nós estamos Dimar, falando. usa o seu direito constitucional de ficar em silêncio. Não, nós estamos estudando método exegético, cara. Estou discutindo sobre o caso de Abraão. O cara vai para 2023 falar da minha esposa, cara. Eu não estou Só falando de tô mim, estou falando falando do assim, Abraão. olhando pelo nosso ponto de vista, ele não agiu bem. Porque a primeira coisa que ele deveria pensar é proteger a esposa e não se proteger. Mas por que ele pensa em se proteger? Porque a esposa ele poderia ter outra. A esposa é um bem, é algo que perdeu uma, ele ganha outra. A esposa não é uma parceira, não é uma companheira, é algo que ele tem. Então ele está se protegendo. Ele é a figura importante nessa mentalidade, entendeu? Na mentalidade do Antigo Testamento, o homem é o importante. E assim, é isso que a gente precisa ler. Não adianta a gente querer ficar arrumando desculpinha, entendeu? A moralidade é outra. Então, a maneira de pensar é outra. Isso vai sendo vencido com o tempo. Mas a mulher era nada nessa perspectiva. Era um bem, era trocado por um par de sandálias. No livro de Oséias, por exemplo. Fala, Francisco. No caso aí, onde fica a passagem que diz assim, que a mulher é carne da nossa carne, né? Eu Que também passagem concordo é aí essa? Foi Adão que falou isso. quando o homem se une com a mulher, torna-se uma só carne, Então, né? ali, no texto da criação, a mulher é tirada da costela do homem, certo? Ela é a ajudadora do homem. Ela não é a parceira do homem, ela não manda igual o homem. E quando vai falar que homem e mulher vão ser uma só carne, não está dizendo que os dois estão em pé de igualdade, infelizmente. Tem gente que até fala assim, a mulher foi tirada da costela para dizer que está do lado, né? Isso é uma maneira de interpretar. Mas, na perspectiva cultural e moral, a mulher ela está abaixo do homem, nessa cultura, nessa época. Né? Então, isso a gente tem que saber ler, até para entender bem os papéis, né? De como, por exemplo, você quer dar um estudo sobre o valor da mulher. Você vai ler o Antigo Testamento? Eu sugeriria que não. Leia o Novo Testamento. O Novo Testamento está cheio de personagens, de mulheres que eram líderes de igrejas, mulheres que auxiliaram Jesus, mulheres que foram líderes de igreja na época de Paulo. Tem até o livro da Paulinas, né? As mulheres no ministério de Paulo. No Antigo Testamento, você teve, né, mulheres que ocuparam cargos de liderança e tal, mas são, assim, no geral, o papel feminino no Antigo Testamento é bem menosprezado. Assim, isso é a mentalidade do texto, certo? De quem escreveu o texto. Então, é uma dificuldade se trabalhar, independente da metodologia que você adote, né? Seja ela, né, sincrônica, diacrônica, anacrônica, isso o texto deixa muito claro esse papel secundário da mulher. Isso é uma dificuldade para todo cristão trabalhar, certo? Essa é a ideia, né? E esse é um desafio que a gente precisa encarar, né? Vamos lá. O livro de Gênesis oferece alguns exemplos de narrativas que escandalizam os cristãos de hoje, como escandalizaram os de ontem.
Não se trata tanto das próprias ações quanto do modo de apresentá-las, porque certas narrativas bíblicas não contêm, aparentemente, nenhum juízo sobre os fatos narrados. A mentira, a vileza e o engano figuram aí sem embaraço. E, à primeira vista, os escritores bíblicos não ficam chocados. Abraão faz passar 2 vezes sua mulher por sua irmã. Olha aí, ó. Tá aqui o texto, ó, Gênesis 12, 20, aí, ó, né? Pouco depois, Isaac fará a mesma coisa. Esses patriarcas são mentirosos e não demonstram grande coragem, porque expõem suas esposas aos ultrajes dos estrangeiros, aproveitando-se da ocasião para enriquecer-se despudoradamente. Cara, isso é um negócio para a gente pensar, né? As pessoas falam assim, vamos ter as bênçãos de Abraão. Cara, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala coisas desse tipo. Porque se você lê o texto, as bênçãos de Abraão tiveram um preço. O sucesso de Davi teve um preço. O sucesso de Josué teve um preço. E esse preço, né, na perspectiva do Antigo Testamento, não criou impacto nenhum, mas numa leitura cristã é reprovável. A gente não é a favor do assassinato, do homicídio, da vingança, ou não deveria ser, pelo menos, né? A gente não deveria ser a favor de enganar o ímpio para poder se dar bem. Tem gente que fala assim, não, mas é o ímpio pode ser enganado, né? O estrangeiro pode ser escravizado. Na mentalidade do Antigo Testamento, o estrangeiro podia ser escravizado, cara. Como a gente vai defender isso? Assim, porque era um povo que não conhecia Deus. Porque não conhece Deus, eu vou escravizar? É a mentalidade dos povos no século XVIII, inclusive dos cristãos, que os negros não eram seres humanos, os negros não tinham alma, os negros não tinham espírito, então podiam ser escravizados. E muita gente usa discursos, né, ainda assim, dessa maneira, para menosprezar, para maltratar, né, para, sei lá, para extorquir, né, das pessoas. Aí quando as pessoas falam de prosperidade, né, que Deus abençoou, cara, a gente tem que ver os caminhos que isso seguiu para acontecer, inclusive dentro do texto bíblico, né? Qual é o caminho que o texto bíblico apresenta para que aquele personagem chegasse aonde chegou? Se é o caminho que realmente serve de modelo para a gente hoje ou não, como ler isso, como encarar isso, como trabalhar isso. Por quê? Todo mundo questiona, né? Porque o ateu fica fazendo pergunta, porque o agnóstico fica fazendo pergunta. Porque o cara lê o texto sem a interferência doutrinária e o cara, mas o Deus que você fala que é amor mandou matar, mas o cara que você fala que é o pai da fé matou, roubou, enganou, mentiu. Um homem segundo o coração de Deus adulterou, assassinou. Como é que você me explica isso? E aí, como vamos explicar isso? Né? E aí, uma leitura adequada, entendendo, né? O texto tem a sua época, né? A questão moral da época era diferente da nossa, perspectiva, né? Até de segmento da divindade era diferente, questão ritualística, né? Diferente. A gente está aí, né, na Semana Santa, né? Aí o pessoal vai lá, né, domingo de Ramos, pega o ramo, aí faz lá o ritual, né? Aí tem a Páscoa do judeu, que pega lá, mata o cordeiro, passa na porta, né? O cristão não sabe se come chocolate, se faz ovelha, é uma bagunça aí e tal, mas tudo isso é símbolo. Tudo isso é baseado em rituais.
Rituais, inclusive, que não são originários do texto bíblico, como a gente já conversou. Esse ritual de matar a ovelha e passar o sangue na porta para repelir maus espíritos, isso era um costume babilônico. Isso não foi um costume que Deus inventou no Êxodo. Né? Então, quem lê o texto bíblico sem a questão doutrinária, ele vai levantar questões. A gente precisa saber lidar com isso. E até dizer, às vezes, olha, cara, não tem resposta, o texto está narrando isso, tem suas interferências culturais, mas é a narrativa daquele povo para aquela época que estava formando um grupo que, em determinado momento, veio se tornar os judeus. Ah, eu não acredito. Problema seu, pô. Isso aí, cada um acredita no que quer. Ponto, acabou. Tem coisa que não dá para defender o texto bíblico. O texto é o que ele é. Né? Então, é importante a gente ler isso com muito cuidado, né? Quando a gente vai falar, porque Deus vai me honrar. Né? Eu acho muito engraçado algumas frases cristãs, né? Deus vai me dar a honra de Abraão, Deus vai me dar a vitória de Davi. Pô, vai ler a história dos caras. Será que você vai querer seguir o caminho deles? Será que é esse o caminho realmente que um cristão deve seguir? A proposta do evangelho é essa? Então, é bom fazer essas análises, né? Até para a gente não dar um tiro no pé aí. Vamos lá. Jacó engana 2 vezes seu irmão. Esaú em 2 episódios bem conhecidos. Antes de reconciliar-se com os irmãos, José os trata com a dureza difícil de justificar. Cara, eu gosto muito da história de José, né? José é um filho mimado, irritante, né? Aí o cara vai lá tirar onda com os irmãos, ficava tirando onda com os caras, aí os caras dão uma coça nele, porque já não aguenta mais, vende ele, e aí muita gente coloca José como coitadinho da história. Pô, mas o cara não valia nada. Pô. Não só ele, mas também os pais dele também, pô, criou muito mal. A família desestruturada. Os pais preferiam uns a outros e tal. Olha o problema. Era uma família ruim, que gerou problemas ruins. Né? Então, assim, é um bom estudo de caso. Quer falar sobre família? Usa eles. O que não fazer? Né? Usa a família de José. Como não tratar os filhos? Né? Como os pais devem criar os filhos, né? Não usando o exemplo, né, dessa família que um filho era melhor do que outro, era tratado melhor, né? Outros eram colocados para trabalhar, outros não. E aí isso gerou a ira dos filhos. Então, José, o inocente, é o coitadinho? Não, com certeza não. Mas, assim, precisa ler isso, né? Precisa ler o texto, né? Eu acho que às vezes falta a gente ler o texto, né? A gente repete muito o que ouve, né? A gente que foi criado, eu fui criado na igreja, estou desde os 9 anos na igreja. Então eu ouvi aquelas historinhas na EBD, classe de crianças e tal, né? E aí você acha que, pô, não, o cara é o herói. Você vai ler a história depois, você vê que não é assim, né? Não é bem assim a história. Então é legal ler o texto mesmo, né? E a partir disso fazer aí nossas conclusões, né? Onde está o senso de fraternidade e perdão? Inútil alongar a lista falando dos juízes, Sansão, Jefité, ou de reis como Davi e Salomão. Esses são exemplos mais que suficientes para ilustrar a dificuldade. Já os padres, né, se interessavam por esse problema. Os padres aqui são os pais da igreja, né, aqueles pensadores antigos. A exposição clássica de sua solução encontra no De Doutrina Cristiana, né, de Santo Agostinho, que propunha 2 soluções. A primeira, histórica, consiste em dizer que a época e os costumes eram diversos. A segunda é interpretar os textos de modo figurado. Trata-se de soluções elegantes, mas que não satisfazem mais ao moderno leitor da Bíblia. Na verdade, a maioria das pessoas ainda lê a Bíblia dessa maneira. Lê de maneira figurada, para tentar explicar por que Davi era assassino, mentiroso e adúltero. Por que o homem, segundo o coração de Deus, era adúltero, era assassino, era mentiroso. E aí tenta, né, ilustrar. O próprio livro de Cantares, né, que é um livro erótico, é sobre a relação de homem com a mulher. E aí o pessoal coloca que é a igreja e Jesus Cristo. Né, vai ler o livro de maneira figurada. Então, assim, essas imagens são bem interessantes, mas você vê aí, cara, é um recurso da Idade Média. E agora, em pleno século XXI, ainda tem gente que lê dessa maneira.
Vamos lá. Cadê? Ó, não, ó, se os relatos fazem parte da época passada, por que ainda lê-los? E se não podem ser propostos como normativos para a conduta dos cristãos de nosso tempo, não é razão a mais para abandoná-los? A leitura figurativa comporta também suas dificuldades. Se a figura indica uma realidade mais elevada, fornecida pelo Novo Testamento, é certamente mais simples ater-se à realidade neotestamentária e deixar de lado a figura imperfeita. Eis o beco sem saída em que se encontra o cristão e as razões pelas quais o Antigo Testamento é tão pouco popular. Mas podemos relegar os esquecimentos, mas podemos relegar ao esquecimento nossos pais na fé, né? É a pergunta aí. Então, assim, essa é uma temática, essa questão da moral, né, é uma temática que a gente tem que levar em conta. E isso independe da proposta que você tenha de leitura do texto bíblico. O texto está lá, as narrativas estão presentes, a grande questão é como a gente vai responder a cada uma delas, certo? Está acabando o tempo aí dessa aula, vamos sair e entrar no mesmo link, e aí a gente continua aí a conversa aí. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, aí faz quando a gente estiver voltando aí.